Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos aqui. Gostaria de iniciar hoje, Dia do Bom Pastor, recitando e proclamando o Evangelho de João, capítulo 9, versículo 10, de 1 até o 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão, é assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. As ovelhas ouvem sua voz e ele chama suas ovelhas, uma por uma, e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminham à frente delas e as ovelhas o seguem, pois reconhecem a sua voz. Elas não seguirão o estranho, mas fugirão delas, porque não conhecem a voz dos estranhos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje eu gostaria, nesse dia que comemoramos o Bom Pastor, de falar um pouquinho. Como nossas comunidades gostariam hoje de estar, juntos, talvez em uma celebração, unidos, de uma forma talvez um pouco diferente. Mas podemos também, meus queridos irmãos, queridas irmãs, a pensar de uma forma um pouquinho distante, um pouquinho diferente. Olha a oportunidade que cada um de nós estamos hoje. O Evangelho de João é um evangelho que nos faz refletir. Podemos dizer uma forma catequética, para que a gente possa também, nos tempos de hoje, pensar o que seria esta porta? Quando Jesus fala das ovelhas que abre as portas, o que seria essa porta? O que seria esse pastor? Ou quem seria essas ovelhas? Quando falamos das portas, podemos sim, meus irmãos, pensar em tudo aquilo que se abre, tudo aquilo que nós possamos ver como oportunidade. Mas também podemos pensar, mas e as ovelhas e o pastor? O que tem a ver um pastor, uma ovelha, com essa oportunidade? Mas Jesus quer colocar para cada um de nós, cada uma dessa oportunidade que a gente passa. Hoje eu tive uma oportunidade única. Sempre eu gosto, nesses momentos, de estar contando uma história. E aqui sentado, eu não conseguia interpretar e achar algo que fosse relacionado. E de repente alguém me chama. E essa pessoa então me chama, e ela chegou até aqui, onde eu faço essas gravações. E no decorrer do momento que a gente conversava, ela me contou uma pequena história. Essa pessoa trabalha em um comércio, e ela nesse momento ela precisava de estar comprando um determinado produto. E ela já tinha um local específico que ela iria, que ela sempre compra. As pessoas já o conheciam, inclusive essa atendente. E ele levou o dinheiro contado. Na sua cabeça, R$ 200 tinha em nota de R$ 2. E ele levou esse dinheiro. E lá, quando ele foi fazer o pagamento, ele perguntou à pessoa, qual era o valor que deu, e a pessoa falou que tinha dado R$ 247. Quando a pessoa falou, ele tirou as notas de R$ 2, a entregou e falou, aqui tem R$ 200. E completou o resto, com um valor, em uma nota normal. E a pessoa,
por o conhecer e de ter muita confiança, também não conferiu. E essa pessoa, acredito eu, que é uma pessoa de muita fé. Com todas as suas dificuldades, com todos, que tudo que passa pelo seu dia a dia, mas pelo amor que tem a sua família, as pessoas que estão em sua volta, ele também passava por um momento difícil. Mas ele foi, comprou o produto que precisava para o seu comércio e voltou. Quando ele chega em sua casa e que ele olha o seu dinheiro, ele verifica que ele tinha R$ 150 ainda em seu bolso. E ele viu que ele tinha dado dinheiro errado, que ele tinha dado R$ 100 a menos naquele momento. Então, ele pensou e na mesma hora, sem hesitar, ligou e avisou a pessoa. Avisa o caixa X que há uns minutos atrás eu estive aí conversando com ela, comprei o produto tal, 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 e esses produtos faltou. Eu disse a ela que tinha R$ 200, mas não tinha, era R$ 100. E ao chegar em casa que eu verifiquei. Ela, por confiar em mim, ela não olhou, ela não hesitou e nem contou o dinheiro. Não por culpa dela, mas por confiar em mim. E por essa confiança, então, também eu estou ligando e avisando que eu tenho R$ 100 que está aqui comigo. E esses R$ 100 eu vou estar levando. Então, a pessoa que atendeu naquele momento falou que ela estava conferindo e tal, mas que não tinha problema, mas que no outro dia ele poderia estar levando o dinheiro. Só que aquele produto que ele comprou naquele momento ainda não era o suficiente para o que ele precisava naquele instante. E de repente surge uma outra oportunidade. E aquele dinheiro serviu então para que ele comprasse o restante do produto que ele precisava. E assim ele conseguiu comprar todo o produto, fazer as suas vendas e no dia seguinte devolver de forma justa e honesta o que cabia. Quem nesse momento eu posso dizer que foi justo ou injusto? E digo, não existiu injustiça, mas uma honestidade relevante, pois ela confiou e foi digna da sua confiança. Ele também foi digno da sua confiança, pois naquele momento que ele sentiu que não estava correto aquele pagamento, ele também fez a devolução. Mas também, com todas as suas dificuldades naquele momento, ele conseguiu captar novamente aquele valor, utilizá-lo, da mesma forma daquela parábola, quando Jesus dá uma moeda para uma pessoa, 2 moedas e 5 moedas. Aquele primeiro guardou, os outros transformou. E ele fez justamente, ele transformou aqueles R$ 100. E eu vejo isso como uma bênção de Deus, de uma forma justa, de uma forma honesta. Por que eu estou contando essa história? Uma história verídica, que uma pessoa realmente me contou e eu achei muito cabível neste momento. Porque isso é o bom pastor. O bom pastor é aquela pessoa que cuida, é aquela pessoa que pensa. Imagina se você tem um muro entre a sua casa e a casa do vizinho. Pode ser que o seu vizinho seja o seu pai, o seu irmão, o seu tio. E você vai pular aquele muro? Se você pula, você está sendo desonesto. Porque se existe um muro, é porque existe ali um limite. E isso que a palavra de Deus quer nos mostrar. Que devemos ter limite e que devemos sim, de forma honesta, justa, da mesma forma que o bom pastor. O bom pastor é aquele que cuida, é aquele que se coloca. Aquele que vai e que pula o muro do outro, ele é um ladrão. É uma pessoa desonesta. Não é uma pessoa justa. E assim,
também nós trazemos para a nossa vida, pelos nossos dias de hoje. Da mesma forma que essa pessoa que eu contei a história, usou de toda a honestidade, de toda a sua dificuldade. Ele poderia ter ficado com 100 reais, mas ele não ficou. Ele usou esse dinheiro, sim, e transformou. Ele foi abençoado para poder suprir as suas necessidades daquele momento. Mas em momento nenhum ele deixou de ser honesto. Por isso eu digo, queridos irmãos, queridas irmãs, nesse dia de hoje, em que dizemos o bom pastor. Bom pastor é aquele que cuida. O pastor é aquele que está à sua frente. E como é que você se coloca hoje como um pastor? Você é um pastor na sua casa, com seus filhos? Ou você é um filho? Você é um pastor no seu trabalho, no seu serviço, ou em determinado local que você frequenta? O que é ser um bom pastor? Ser um bom pastor é aquele que se coloca a palavra de Deus, mas que leva a justiça, a paz, o amor e o carinho. Isso sim é ser um bom pastor. Tem um outro momento que também fala-se das ovelhas. Inclusive tem um momento daquela ovelha perdida. Eram 99 ovelhas que estavam ali diante, né, do pastor, mas uma sumiu. E o pastor foi atrás de uma. Mas existe um pequeno detalhe, que antes dele ir atrás dessa uma ovelha perdida, ele cuidou das outras. Ele deixou elas em um local protegido. Ela deu o que comer, o que beber. E assim que ele viu que todas estavam protegidas, aí sim ele foi atrás das outras. Daquela única ovelha perdida. E assim, meus irmãos, da mesma forma que Deus está atrás de cada um de nós, nós também devemos estar atrás de cada um dos nossos irmãos, amigos, que também estão perdidos, ou que precisam do nosso amor e do nosso carinho. Quero fazer uma pequena oração por esse dia do bom pastor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, bom pastor, que chamaste os apóstolos para caminhar convosco, continuai a passar pelas nossas famílias e comunidade e despertais corações generosos para vos seguir como apóstolos leigos, como presbíteros e diáconos e como os religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, minhas irmãs, por mais esse momento. E peço a cada um de vocês que não se esqueçam de deixar aqui o seu like, de se inscrever e também de deixar seu comentário, né? Porque é muito importante. Não esqueçam mesmo, de verdade, se você achar legal ou tiver alguma outra ideia diferente, fale, dê a sua ideia para que a gente também possa estar postando. Esse canal não é meu, esse canal é nosso. Amém?